Você já teve aquela sensação estranha, né, de que o mundo real, vez ou outra, parece copiar um desenho animado? De ver uma notícia acontecendo, olhar para a tela e pensar, espera, eu já vi isso antes. E não foi em um filme futurista, não foi em um livro, não foi numa teoria maluca da internet. Foi nos Simpsons. Sim, aquele desenho amarelo, caótico e engraçado, mas que, de alguma forma muito curiosa, se tornou um dos maiores profetas pop da cultura moderna. E vamos combinar uma coisa, mesmo que você não assista mais, mesmo que tenha parado lá atrás ou só acompanhe flashes na internet, é praticamente impossível não conhecer os Simpsons. Afinal, estamos falando de um fenômeno que está no ar desde 1989, com quase 800 episódios, centenas de histórias de personagens tão icônicos que você reconhece só pela silhueta. Agora, pensa comigo. Se você começasse hoje a assistir tudo, desde o primeiro episódio, sem pausas, sem dormir, seriam mais 300 horas seguidas. 300 horas testemunhando uma combinação improvável de humor, crítica e previsões. E é justamente isso que faz o mundo inteiro ficar intrigado, porque o desenho não só acerta tendências tecnológicas ou ideias abstratas. Ele parece acertar eventos reais, acontecimentos históricos, até detalhes quase impossíveis de prever. Coincidência? Intuição genial? Ou será que estamos subestimando o poder de um roteiro bem escrito? Hoje você vai conhecer algumas das previsões mais impressionantes já feitas por Os Simpsons, e outras que ainda podem se tornar realidade. Prepare-se, porque algumas delas vão te fazer questionar o que é coincidência e o que parece ser algo a mais. Antes de redes sociais existirem, antes de smartphones, antes da palavra viralizar fazer parte do nosso vocabulário, os Simpsons já brincavam com situações que, anos mais tarde, seriam realidade. Um dos casos mais marcantes vem lá dos anos 90. Em um episódio, um personagem usa algo muito parecido com um smartphone touchscreen. Ele tenta enviar uma mensagem e, claro, é sabotado pelo corretor automático. Parece normal hoje, né? Mas naquela época, o touchscreen não existia, o corretor automático não existia, e celulares eram tijolos enormes. Como alguém escreve isso antes da tecnologia existir? É aqui que as previsões começam a ficar curiosas demais para serem ignoradas. Em outro episódio dos anos 90, os roteiristas soltaram uma piada rápida. 20th Century Fox, agora uma divisão da Disney. Era só humor, era absurdo, era impossível imaginar algo assim naquela época. Até que em 2017, a Disney realmente comprou a Fox. Foi aí que muita gente começou a olhar para os Simpsons com outros olhos. Porque piadas viram realidade o tempo todo, mas quando uma piada vira uma mega transação de bilhões de dólares, aí a conversa muda de tom. E então veio a previsão mais famosa de todas: Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Num episódio antigo, totalmente casual, completamente despretensioso, lá estava ele, Trump, no cenário político. Algo que ninguém levava a sério na vida real e, anos depois, aconteceu exatamente assim. O desenho não só mostrou Trump como presidente, como antecipou o clima político que viria a seguir. E o mais inquietante não foi isso. Quando Trump sofreu um atentado em 2024, fãs imediatamente lembraram de um episódio clássico dos Simpsons de décadas atrás, em que um político sofre um atentado em um evento público, com enquadramento, movimento de câmera e caos muito semelhantes. Para completar o clima estranho, esse episódio estava programado para ser reprisado exatamente no fim de semana do atentado real. A emissora achou parecido demais e cancelou a reprise. Coincidência? Sim, pode ser, mas é o tipo de coincidência que faz você olhar duas vezes. O Brasil também entrou nessa história, e de forma dolorosa. No episódio em que Homer é convidado para arbitrar a Copa de 2014, a Alemanha vence o Brasil por 2-0. Tá bom, não foi exatamente isso. Foi bem pior. Mas que estava perto, estava. E não parou aí. A mala de dinheiro usada para subornar Homer tem várias notas de R$200. Essas notas foram lançadas 6 anos depois do episódio. É o tipo de detalhe que faz você pensar: gente, isso é previsão ou alguém tem uma bola de cristal? Entre as previsões tecnológicas mais impressionantes, a dos carros autônomos é quase literal. Em um episódio, Homer está dirigindo um caminhão, cochila no volante e o caminhão continua conduzindo sozinho, graças a um sistema secreto chamado Navitron Autodrive. Hoje isso não é mais ficção.
Tóquio atingiu 4 milhões de viagens autônomas. Cidades inteiras planejadas têm carros 100% automatizados. E Elon Musk promete veículos sem volante e sem pedais até 2026. Ou seja, o que era piada nos Simpsons se tornou um anúncio de tecnologia real. Você teria coragem de dormir enquanto o carro te leva ao destino? Carros voadores sempre foram fantasia, até que deixaram de ser. Simpsons já mostrava esse tipo de tecnologia com naturalidade. E hoje, a Samsung Sky desenvolve o Samsung Switchblade. O veículo já realizou voo de teste. Tem mais de 2.300 unidades reservadas em 57 países e a produção em larga escala está prevista para 2026. Imagina sair de casa atrasado e simplesmente decolar, passar por cima do trânsito, estacionar como se nada tivesse acontecido. Quem sabe em alguns anos isso deixa de ser ficção. Em outro episódio, carros movidos a energia solar aparecem como solução futurista. Décadas depois, empresas lançaram protótipos reais. O Lightyear Zero, modelos híbridos com painéis solares, autonomia gerada diretamente pela luz do sol. Ainda não temos um carro 100% solar, mas, seguindo o histórico dos Simpsons, é só uma questão de tempo. Ligações holográficas aparecem repetidas vezes nos Simpsons. E agora, empresas de telecom estão desenvolvendo sistemas que combinam smartphones com óculos AR para criar chamadas tridimensionais. Ainda não é holograma projetado no ar como no desenho, mas já é o primeiro passo para isso. No episódio Eles Robô, o Mr. Burns demite todos os funcionários e coloca robôs em seus lugares, deixando Homer para supervisioná-los. Na época parecia exagero. Hoje, nem tanto. Robôs já operam cirurgias, carregam toneladas em fábricas, embalam pedidos na Amazon, trabalham em galpões logísticos e estão cada vez mais presentes em tarefas humanas. Na Coreia, foi criada a K-Humanoid, que planeja lançar robôs humanoides comerciais até 2028, capazes de levantar objetos, realizar tarefas domésticas e trabalhar ao lado de pessoas. E aí? Você trabalharia com um robô do seu lado? Ou pior, aceitaria ser substituído por um? Se existe uma previsão que já está acontecendo de verdade, é essa: impressoras 3D de comida. Hoje existem impressoras que criam chocolates, massas, carnes vegetais, sobremesas complexas e alimentos personalizados. Restaurantes usam, fábricas usam e modelos domésticos já estão surgindo. Se você pudesse imprimir seu jantar, qual seria a sua primeira criação? Essa previsão é tão maluca que parece mentira, mas está acontecendo. Nos Simpsons, a realidade virtual permite sentir cheiro, gosto e textura. Pois é, hoje existem dispositivos experimentais que simulam sabores usando sinais elétricos e químicos. A ideia? Provar comida antes de comprar, participar de aulas de culinária remotas, criar experiências gastronômicas em jogos e ajudar pessoas em dietas ou reabilitação. Imagina, jogar e sentir o gosto da poção do seu personagem. Ou experimentar a comida de um restaurante antes de pedir. Bizarro? Sim. Impressionante? Também. Nos Simpsons, Maggie se comunica com adultos e até usa dispositivos que traduzem os seus sons. Isso parecia totalmente fantasioso, mas hoje existem aplicativos que conseguem analisar o choro do bebê e identificar fome, dor, irritação, sono, desconforto. É claro que ainda não dá para conversar com um bebê, mas estamos mais perto do que imaginamos. Depois de tantos acertos, tantas coincidências improváveis, tantos detalhes que viraram realidade, fica difícil acreditar que tudo isso seja apenas sorte. Talvez seja observação, talvez seja pura genialidade dos roteiristas, talvez seja apenas humor bem feito. Ou talvez os Simpsons sejam uma espécie de espelho do futuro, um futuro que sempre existiu em possibilidades e que aos poucos a humanidade vai alcançando. E agora eu te pergunto, qual dessas previsões você gostaria de ver acontecendo na vida real? Carros voadores? Tradutor de bebês? Impressoras de comida? Ou hologramas no celular? E qual outra previsão você lembra que não apareceu neste vídeo? Deixa nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas curiosidades. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!